Não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando você tenta de tudo permanecer ao lado de Deus? Você vai para a igreja, eu não frequento mais, faço minha leitura, por exemplo, canto músicas, escuto algumas músicas específicas que me lembram dele e tento manter essa intimidade, conversar diariamente, fazer esses estudos e fazer esses vídeos aqui no canal. Mas tem momentos que é tão difícil andar com Deus. É como se às vezes eu fosse me sentisse como uma hipócrita em muitas ocasiões. Eu até comentei e fiz um vídeo sobre no meu canal principal de covers, que antes eu publicava lá, que era a respeito de me sentir assim, de às vezes eu mostrar ensinamentos, de tentar andar com Deus, mas ainda assim eu me senti pecadora e não conseguir todos os dias ficar ali naquela intimidade, naquele relacionamento bom e amigável com Jesus, com Deus. E é tão estranho porque muitas vezes tanta coisa acontece na nossa vida que vivemos no automático, a gente fica naquela rotina de trabalho, estudos, e muitas ocasiões também eu ficava frustrada e irritada com Deus por certas coisas não acontecerem do jeito que eu gostaria, e isso acabava me desaproximando, não sei se essa palavra existe, eu acabava me afastando de Deus e deixava de lado minha oração em muitos dias específicos e parava de fazer meus estudos e me sentia estranha nesses tempos, como se eu ficasse mais fria e minha fé fosse abalada aos poucos, não sei dizer isso. Oi gente, eu sou Thalita e seja bem-vindo ao meu Diário Perdido. Esse é o vídeo especial do capítulo 5 de Gênesis, onde eu conto um pouco dos ensinamentos e reflexões que eu encontro em cada capítulo especial, obviamente, de Gênesis aqui no canal. Então, vai ser uma jornada bem longa, então espero que vocês gostem e se inscrevam aqui para ver os vídeos seguintes e também curtir e compartilhar para quem se interessar também sobre esses devocionais, né, que eu tento fazer aqui. E, enfim, esse capítulo específico para alguns pode ser até um pouco chato, porque diz a linhagem toda até chegar a Noé. Eu vou colocar aqui um print do meu livro, do meu caderninho, que basicamente não dá nem pra ver por causa da luz, mas faz uma linhagem específica, porque no capítulo anterior fala de Caim, de Abel, do pecado e todas essas coisas, então a história dá um pulo até chegar em Noé, que é o personagem principal aqui de Gênesis. Então a Bíblia sempre é muito específica e ela traz o nome de cada um e a idade também, de quanto tempo passou aqui na Terra. E interessante é que 3 pessoas me chamaram a atenção, que foi primeiro Enoque, que está em 7º lugar na linhagem, e ele é o único que viveu poucos anos aqui na Terra, e é muito interessante. E ele que é chamado a andar com Deus. Mas por que isso? Calma lá. O segundo também que me chamou a atenção foi Lameque, e ele viveu 777 anos. E isso me levou a ficar curiosa exatamente pelo fato dos números 7, vocês entenderam. E o 7, como a gente já sabe, é um número muito simbólico, é um número muito específico da aliança de Deus com nós e da promessa divina. E todas as outras coisas que eu não sei dizer agora, mas enfim, é um número muito simbólico, não é um número perfeito, não sei. E o terceiro, obviamente, é Noé, que viveu por 950 anos. Ele viveu bastante, eu acho que foi o único que... foi o segundo a viver bastante aqui na Terra, porque o primeiro foi Metusalém. E algo que eu anotei aqui que me chamou a atenção também, além do fato dessa ordem cronológica, né, essa linhagem genealógica de quem surgiu, é pelo fato de que na Bíblia todos eles são homens. E a Bíblia, ela mostra ser bastante patriarcal nessa questão de sempre mostrar personagens homens liderando e construindo e revolucionando a história e trazendo essa questão da fé. E de toda a minha leitura de Gênesis, isso ficou um pouco na minha mente, de querer ver também protagonistas mulheres e de me identificar também com as histórias delas. E isso me pegou um pouco, me deixou um pouco assim balançada, de querer ver
outras perspectivas, e até coloquei aqui um vídeo no meu canal, se vocês quiserem ver depois, de uma sequência que eu estou fazendo, comentando sobre as mulheres na Bíblia. Descobri até que tem um livro, depois eu vou ver e tentar comprar e fazer aqui uns vídeos sobre isso, bem interessante, dar aquela estudada mais específica, né? E continuando. Agora indo para o ponto principal que eu gostaria de falar nesse vídeo, que é sobre Enoque. Quem foi ele e por que ele viveu tão pouco em comparação aos outros da linhagem até chegar a Noé? Essa é uma pergunta que eu fiz enquanto eu estava fazendo esse devocional, e é legal até vocês fazerem também essa questão de ler o capítulo e não ler só por ler, sabe? Ler e ver aquelas coisas, entendi, aconteceu isso e aquilo, mas ir mais a fundo e pesquisar mais a fundo sobre algumas coisas, porque foi assim que eu encontrei de fato o que estava escondido e que Deus gostaria de apresentar para nós sobre Enoque. Enoque, a jornada dele não é contada na Bíblia, ele é apenas citado, como eu falei, e ele viveu pouco basicamente porque, eu escrevi aqui, ele viveu uma vida de serviço e adoração a Deus. Ele foi arrebatado e Deus levou Enoque para viver com ele em seu íntimo em comunhão. E eu fiquei pensando muito nisso, eu cheguei a pesquisar, tem sites, e eu fiquei encucada com essa questão, gente. Sabe quando você lê um negócio e você fica, não, eu tenho que entender mais a fundo isso, gente, eu não tô. E tem uma citação específica, um verso específico, que é: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, o que faz Enoque ser tão especial, diferente dos outros? Sei que Noé também depois vai andar com Deus, vai ser um dos especiais, mas por que em específico a Bíblia, o narrador que escreveu isso, trouxe exatamente sobre Enoque e por que a gente deve ter essa atenção específica nele? E Enoque, gente, pode ser até uma inspiração, e eu levo ele como inspiração depois de fazer os devocionais, é que Enoque, ele vivia realmente para Deus. De todos os outros, ele da linhagem que, sabe, como eu posso falar? Tudo que ele fazia, ele entregava para Deus. Tudo, basicamente tudo, ele vivia realmente em comunhão. Então, seu serviço, seu trabalho, toda a sua rotina era para ser entregue para Deus. E creio que isso fez com que Deus amasse tanto que o levasse para seu íntimo, sabe? Quando o pai fica tão orgulhoso do filho, então creio que deve ser isso. A questão principal é que Enoque, ele viveu com intimidade e genuidade no coração em relação a Deus. E levando nos dias atuais de como a gente vive e como tentamos ser fiéis a Deus, isso realmente é muito complicado, viu? Pode parecer até fácil, mas é bem complicado quando você tenta de todo o coração andar com Deus, porque muitos momentos vão ser desafiadores. E eu não vejo também muitas pessoas comentarem sobre isso, e também porque eu não falo com muita gente, mas enfim. Mas eu digo em relação a esse sentimento mesmo de se sentir como uma hipócrita em relação a fazer algo, mas pensar diferente. Não pensar, mas você falar e agir de outra maneira, sabe? Eu tô falando muito sabe aqui, enfim. Mas é essa relação de você se manter fiel, verdadeiro, genuíno no seu coração, de que você é um filho de Deus e que tudo que você fizer vai fazer com amor e vai ser entregue para Ele com muito amor e muito carinho. Então, tendo isso em mente e tendo essa constância, creio que é muito difícil para muitas pessoas, até para mim, de manter essa constância na intimidade com Deus, de manter essa oração fervorosa todo dia, de manter seu propósito, sua promessa com Deus, porque vai vir adversidades, vai vir coisas que vão fazer você ficar meio balançado e tentar desistir e se afastar um pouco, porque vai vir também frustrações, irritações e muitos problemas que podem surgir na vida, que podem deixar você balançado e duvidar até de você mesmo, e também ter essa insegurança em relação a essa intimidade com Deus, que eu também já senti. Então, de ensinamento que a gente leva aqui é viver como Enoque viveu. Ele viveu com intimidade, genuidade no seu coração e amor com Deus em tudo que ele fazia. Era entregando para Deus, era vivendo nessa relação íntima de amizade, de amor, de carinho
com Deus e sendo verdadeiro. E como no geral é bem curioso também a respeito de que ele é o 7º da linhagem, Deus o chamou para andar com ele, não mostra que ele morreu, não apresenta sobre isso, o que é bem interessante também, porque simplesmente ele some e vai andar com ele. Tipo assim, Enoque vai andar com Deus e sim, ele morreu, ele passou por esse processo, o que aconteceu com ele? Nunca vamos saber. E tá tudo bem. E tá aí um personagem que a gente pode se inspirar, além dos outros importantes e grandiosos também, como Abraão, Noé. E eu não lembro mais dos outros, mas é muito nome. Mas vamos ter Enoque como inspiração aí pra vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se interessado também nos próximos aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!